Olá, é com alegria que damos seguimento ao estudo cronológico da Revista Espírita de Allan Kardec. Hoje, refletindo sobre a revista de setembro de 1866, que contém 6 artigos, menos do que o habitual, e aqui tem uma característica, porque os artigos são muito similares, vão na mesma linha, e isso é algo diferente, porque muitas vezes estudamos poucos textos, ou mais textos, oscila entre 6, 7, 10, 12, e uma característica da revista é sempre a diversidade temática. Aqui em particular, Kardec vai manter uma linha, e naturalmente que havia um propósito para isto. A revista de setembro de 66, ela está caracterizada, mais uma vez, Kardec fazendo uma análise da postura da imprensa, de uma maneira geral, em relação ao Espiritismo. Estamos acompanhando ao longo da revista, que no início, 58, 59, 60, os ataques eram muito agressivos, levianos, e com o tempo isto foi diminuindo, não cessando. Kardec, nesta revista que estamos estudando, vai trazer vários artigos publicados em países diversos. E tudo isto motivado pelo primeiro artigo, que vai nos falar sobre os irmãos Davenport, em Bruxelas. E Kardec vai trazer a forma como a imprensa, um jornal em particular de Bruxelas, se posiciona em relação a esse fato, como ele noticia esse fato. E a partir deste primeiro artigo, Kardec vai aproveitar a revista para cuidar desta forma. Vai trazer vários artigos de jornais variados, de diversos locais do mundo, a forma como eles apresentam assuntos que tenham no seu conteúdo espiritismo ou espiritualismo, alguns conforme veremos, que são coisas distintas, mas às vezes trazem fenômenos relacionados ao espírito. Kardec anota, e nós percebemos claramente, articulistas que vão aumentar, distorcer, inventar, acabam, portanto, denegrindo a doutrina espírita. Ao passo que alguns dos artigos que Kardec vai citar simplesmente reproduzem os fatos. E nesses fatos há a ideia espírita presente, sem que fosse o propósito do jornal ou do articulista dar evidência ao espiritismo, mas ao trazer um fato, onde envolve, entre aspas, questões sobrenaturais não conhecidas pela maioria das criaturas humanas e que coube ao espiritismo explicar, Kardec aproveitava para apresentar uma explicação à luz da doutrina espírita, demonstrando a sua grandeza e a sua capacidade de analisar esses fatos, apresentando uma explicação racional dentro de leis naturais, divinas, que a humanidade desconhecia. Então essa é a característica da revista de setembro de 1866. Articulistas, alguns que se simpatizavam com a doutrina, mas não deixavam isso claro, alguns que por essa razão faziam artigos mais neutros, sem distorção, sem ataque, né? E outros que levianamente atacavam a doutrina espírita. Mas o que temos observado ao longo do estudo da Revista Espírita, que sempre me chama a atenção, é a postura moral de Allan Kardec. Nós vemos que Kardec, mesmo diante de artigos muito agressivos, muito leviano, em nenhum momento ele perde a urbanidade, em nenhum momento ele perde o equilíbrio, não ataca, não faz a defesa da doutrina espírita de forma apaixonada, descontrolada.
e ele mantém, portanto, uma postura moral equilibrada, e isto é algo que se deve observar na postura de Kardec, até para que sirva de inspiração e modelo para nós, já que hoje, em pleno século XXI, com a internet e as redes sociais em voga e crescendo bastante, nós temos a oportunidade de nos expressar nas redes sociais, diante de notícias, artigos, às vezes a trocas de informações, ou às vezes até trocas agressivas entre aqueles que comentam e postam as notícias. Kardec continua sendo modelo para nós, para que possamos manter este equilíbrio, para que possamos manter esta postura moral de respeito, de amorosidade e de tolerância, e isto nós sempre vemos em Kardec. Conforme mencionamos, ele começa com este artigo dos irmãos Davenport. Aqueles que vêm acompanhando o estudo da revista lembram que os irmãos Davenport recentemente iam se apresentar em Paris, e por conta das notícias de fraudes nas suas apresentações, eles foram previamente recebidos com muita agressividade em Paris. Em Bruxelas foi diferente, e Kardec chama a atenção dessa diferença de postura em relação aos irmãos Davenport, na França e em Bruxelas. E ele diz assim: mas que os escarneçam, os insultem, os maltratem, que lhes quebrem os instrumentos antes mesmo que entrem em cena. É o que não se permitiria contra o último pelotiqueiro da feira. Seja qual for a maneira por que se conduzem esses senhores, tais procedimentos não têm desculpa num povo civilizado. Então Kardec, dentro desse padrão moral que destacamos, discordava dessa forma agressiva como em alguns locais os irmãos Davenport eram recebidos, ainda que eles fossem ou se utilizassem de expedientes escusos, enganassem para atrair para si o holofote, a fama, o ganho econômico, né? Mas Kardec discorda dessa forma agressiva como as pessoas se dirigiam a eles. E Kardec vai citar, portanto, um artigo aqui de Bruxelas, do senhor Bertrand, mostrando aqui já um artigo um pouco mais neutro. Inclusive, o escritor do jornal, o senhor Bertrand, vai fazer uma narrativa muito longa a respeito dessa questão dos irmãos Davenport, dizendo que ele não tinha nenhuma afinidade com isto, que não iria de livre vontade assistir a um espetáculo dessa natureza. Diga-se de passagem que os irmãos Davenport nunca se disseram ou se afirmaram espíritas, mas as pessoas associavam o estilo de apresentação deles, porque encenavam fatos sobrenaturais, faziam esta vinculação à doutrina espírita. E Kardec vai, em alguns momentos, destacar isso, que em nenhum momento esse tipo de espetáculo tinha vínculo com a doutrina espírita, que pelo contrário, o espírita sério também se preocuparia em desvendar ou identificar a fraude, porque o espiritismo jamais pactuaria com a fraude para que um fenômeno fraudulento fosse apresentado a fim de divulgar ou tentar enaltecer a ideia espírita. O articulista deixa em alguns momentos extravasar a sua ideia pessoal, a dificuldade que ele tinha de aceitar a doutrina espírita. E ele diz assim num dado momento do artigo, consultados os espíritos, cujas respostas são dadas, eles não trouxeram assim nada de novo. Ensinaram-nos que é preciso amar o bem e detestar o mal, que a verdade é o contrário da mentira, que a alma é imortal, que o homem deve tender incessantemente a tornar-se melhor e que a vida é uma provação. Coisas todas sabidas há milhares de anos, e para a revelação das quais era inútil evocar tantos mortos ilustres e até pessoas que, por mais célebres que sejam, têm o erro de não haverem
existido. Então ele insiste que, para quê? Se os espíritos estão trazendo coisas já conhecidas. Há pouco tempo nós já citamos isso. E ele vai falar aqui também a respeito dessa moral velha que o Espiritismo traz, que na verdade é a moral do Cristo, a moral cristã, insuperável, necessária, sempre atual. Ainda que o Espiritismo, num dado momento, dirá Kardec, traga esta moral já conhecida, é porque ela foi esquecida. Kardec diz, é porque ela ainda não é vivida. Daí a necessidade da doutrina espírita, através das vozes dos imortais, dos espíritos, repetir a moral cristã e trazer como princípios da doutrina espírita leis que muitas seitas, muitas religiões, às vezes de forma esparsas e em tempos diversos, apresentaram à humanidade, mas que coube à doutrina espírita agrupar tudo isto numa única doutrina, numa única religião, apresentando para a humanidade imortalidade, reencarnação, intercâmbio espiritual, Deus único, a moral cristã, etc., com muita profundidade e com muita seriedade. Claro que se nós, a partir de Jesus, de imediato, a humanidade, tivesse entendido e vivido plenamente as suas lições, não haveria necessidade. Mas, como diz Kardec, não foi o que aconteceu. Então aqui o Sr. Bertrand, em vários pontos, vai demonstrando a dificuldade que ele tinha, mas com lealdade, de aceitar alguns pontos da doutrina espírita. Descreve que ele foi por conta do jornal para escrever o artigo, foi ao evento dos irmãos Davenport, e ele diz que foi durante o dia para ver o citado armário que eles usavam, porque eles entravam amarrados num armário, e depois com barulhos, ruídos, eles se apareciam saindo do armário sem as cordas, né? Show que, vez que outra, nós vemos ainda repetir, e que bem se vê, nenhuma conexão tem com a doutrina espírita. Então ele vai, descreve longamente isso, fala que não é ateu, fala que acredita na imortalidade, que tem uma religião, que acredita em Deus, né? Fala que Kardec deveria usar o seu verdadeiro nome e não usar um pseudônimo, né? E por lealdade, como vimos aqui, é um articulista que mantém uma certa neutralidade, inclusive transcreve 2 cartas que ele recebeu de pessoas que se tornaram espíritas, portanto, com ou sem intenção, isso ajudava na divulgação do ideal espírita. Uma primeira pessoa, que ele transcreve a carta, diz que se tornou espírita por conta de um fenômeno das mesas falantes, que respondeu a ele uma pergunta mental no seu idioma natal. Então ele fez uma pergunta mental no seu idioma natal, que os assistentes não conheciam. E a mesa, conforme nós sabemos, né, através da ação dos espíritos, a mediunidade de efeitos físicos, aqui não diz como, mas provavelmente através das pancadas, uma pancada letra A, 2 pancadas letra B, e assim sucessivamente vinham responder. Como é que a mesa poderia responder? Como é que a mesa poderia ler o pensamento numa língua desconhecida de todos que ali estavam, a não ser do próprio missivista, que havia feito mentalmente a pergunta. Então, naturalmente que aqui é uma das formas como as pessoas buscam a doutrina espírita e acabam se convertendo a ela. Esse caso da carta, a pessoa se deparou com um fenômeno espiritual, naquela época mais abundante do que hoje. Vamos ver que os fenômenos físicos vêm diminuindo. Passado aquele primeiro período da doutrina espírita, que o próprio Kardec chamaria de curiosidade, onde esses fenômenos foram muito massivos e nos 4 cantos do mundo, justamente para despertar a curiosidade das pessoas para que buscassem uma explicação racional, que fez Kardec. Por trás de todo efeito inteligente, há uma causa inteligente. E aqui a pessoa, então, diante de um fenômeno que ela percebeu autêntico e aparentemente inexplicável, tornou-se espírita. Hoje é mais raro. Não chegamos a afirmar que estão extintos os fenômenos físicos, reuniões de materialização que aconteciam com mais frequência outrora, mas vez que outra ainda temos notícia de fenômenos, e há algumas pessoas que vivenciam
veem, são testemunha desses fenômenos e acabam buscando a doutrina espírita para melhor entender. Foi o que aconteceu com esse senhor Vander Rist, que escreve a carta. E o senhor Bertrand, o articulista de Bruxelas, também cita uma segunda carta, e aqui é interessante porque o motivo que fez a pessoa tornar-se espírita é outro e mais comum nos dias de hoje. Já vimos recentemente que há várias formas, várias causas que levam o indivíduo a buscar hoje a casa espírita. A dor, o sofrimento, entender os problemas da vida, a obsessão, ou simplesmente um exercício intelectual de querer entender a vida, de querer entender as questões filosóficas milenares que a vida nos apresenta, de onde viemos, para onde vamos, qual o propósito da vida. Então muitos acabam buscando a casa espírita por variados motivos. Na segunda carta, a pessoa que se tornou espírita acabou buscando pela mediunidade o pai desencarnado, e este veio em seu apelo e dá uma mensagem para ele, onde ele coloca aqui: não tive dúvida de que era possível, de que era meu pai. Então muitas pessoas, através das chamadas cartas consoladoras, que muitos médiums têm esse tipo de tarefa, onde nós temos como Chico Xavier, quantas vezes recebendo em Pedro Leopoldo, em Uberaba, famílias, mães, pais, sofridas pela desencarnação de um ente querido, e a pessoa, na busca de um consolo, de um alento para suas aflições, diante daquela mediunidade ímpar, incomparável de Chico Xavier, que, sem conhecer a família, trazia detalhes na comunicação, muitas vezes a assinatura era idêntica, com firma reconhecida, há vários casos, inúmeros casos registrados, detalhes, apelidos, acontecimentos que o médium desconhecia. E às vezes algumas pessoas falam: não, mas o médium poderia ler no pensamento dos pais, né? Poderia fazer esta leitura no inconsciente. Mas há casos de fatos descritos que, inclusive, os familiares que buscaram Chico desconheciam. Me lembro de um caso em que o filho desencarnado manda uma mensagem aos pais e fala a eles: olha, hoje, coincidentemente, é aniversário da minha namorada, que eu deixei aí na Terra. Parabenize-a por mim. E os pais desconheciam esta data de aniversário. Então aqui o Sr. Bertrand cita, menciona inclusive que a Bélgica tem partidários ardentes, né, ou nesse sentido, partidários realmente muito ativos da doutrina espírita. Né? E depois Allan Kardec faz o seu fecho aqui do artigo, sempre com uma grandeza de pensamento, conforme nós dissemos. Ele diz assim, elogiando o articulista, o Sr. Bertrand: ao menos o autor não contesta aos espíritas o direito de ter uma opinião que ele respeita, apesar de não a compartilhar. Reconhece, portanto, que a liberdade de consciência é para todos, o que já é alguma coisa, porque nem sempre há esse tipo de respeito em outros tipos de artigos relativos à doutrina espírita. Agradece, né, porque ele elogia Kardec, fala que, em dado momento, fala que o Kardec é uma pessoa de boa moralidade. Em relação ao pseudônimo, ele diz assim: por o nosso lado, permitimos perguntar por que o Sr. Bertrand também não assina seus artigos com o nome correto. Usa um pseudônimo, já que seu nome é Eugène Landoy, o que não tira em nada as suas qualidades pessoais, pois sabemos que ele é o principal organizador da creche de São José Thénard, da qual se ocupa com louvável solicitude. Então Kardec faz um elogio, né? Fala que a proposta espírita é, de fato, fomentar a fraternidade universal, não faz proselitismo, não se preocupa com conversão religiosa, né? Vai direto ao coração da pessoa, pelo alento, pelo consolo, pela forma como nos apresenta a vida, a reencarnação, a lei de causa e efeito, para entendermos o motivo das aflições, dos desafios existenciais, atinge a razão. Então Kardec aqui vai destacando várias qualidades da doutrina espírita,
E num dado momento ele usa uma expressão que eu achei interessante. É uma mina fecunda onde as religiões, como as ciências e como as instituições colherão elementos de progresso. E a doutrina espírita, portanto, dentro das suas lições abençoadas, está aí aberta. E vimos, às vezes, algumas religiões que vêm buscar socorro na doutrina espírita. Existem religiões que trabalham o intercâmbio espiritual e alguns dos seus adeptos acabam vindo estudar em O Livro dos Médiuns a disciplina que se deve ter no intercâmbio espiritual. Conhecemos algumas religiões que trabalham este aspecto do intercâmbio e que buscam o Livro dos Médiuns para procurar entender um pouco mais como é que se dá os mecanismos desse intercâmbio. Então, algumas religiões vêm beber na fonte da doutrina espírita. Aqui citamos apenas um exemplo, as ciências, que vão, fomentadas pela doutrina, pesquisar imortalidade, intercâmbio, reencarnação, as instituições civis, que à medida que vão procurando encontrar na doutrina espírita esta moral cristã, fora da caridade não há salvação, o bem, a brandura, a não violência, naturalmente isso que enriquece muito as instituições, porque por detrás das instituições há pessoas, há relações humanas, e a partir do momento que se adota como premissa, embora não seja exclusividade da doutrina espírita, apresentar estes bons valores para as relações pessoais, mas a profundidade como a doutrina nos apresenta, realmente fomenta que se melhore a qualidade das instituições ao propor a educação moral e dos sentimentos dos indivíduos que estão laborando nessas instituições. Kardec fala, de fato, não é nada de novo, mas nós necessitamos aprender. E, aliás, o que o Espiritismo trouxe de diferente é que não veio por uma única pessoa, num único ponto do globo. Milhões de espíritos que foram homens em todos os países, em cada família, e por assim dizer, a cada indivíduo. Então, os espíritos, entre aspas, gritaram aos quatro cantos do mundo as verdades que a doutrina espírita trazia. Então, é um artigo muito bonito de Kardec, E ele encerra falando assim, que o articulista, o Sr. Bertrand, credes em vossa alma imortal e não vos preocupais absolutamente em saber em que ela se torna, em que se tornaram vossos pais e amigos. Francamente, isto é pouco racional. E, portanto, às vezes, a partir de uma crença da imortalidade, vimos, por exemplo, há 2 ou 3 revistas atrás, quais são as consequências de se crer na reencarnação, mas muitas pessoas acreditam na imortalidade, admitem a reencarnação, param por aí, ficam na superficialidade da informação. E a doutrina espírita nos convida a analisar com profundidade a alma imortal, para onde vão, onde estão estes entes queridos que partiram da Terra, para aquele que crê na reencarnação, que faz os espíritos no intervalo de uma para outra reencarnação. Então, nós não podemos ficar na superficialidade. Nós muitas vezes trazemos um pouco de acomodação mental, uma certa preguiça para estudar, e a literatura espírita, o estudo espírita vai nos propor nos aprofundar filosófica e moralmente nessas questões que nos enriquecem intelectualmente e, por consequência, também moralmente. Seguindo nesta linha, Kardec traz o artigo O Espiritismo apenas pede seja conhecida. Kardec novamente cita as críticas, inclusive críticas, diz ele, que vão diametralmente opostas à doutrina. Vimos aqui escritores, articulistas que afirmavam que a doutrina fomentava o suicídio, fomentava a ruptura conjugal, ia contra os valores familiares, produzia loucura, etc. Então Kardec diz que alguns iam, e que esses escritores, esses articulistas jamais se preocuparam em estudar a doutrina espírita. E, além do que citamos no artigo anterior, Kardec ainda fala a doutrina espírita que nada tem de oculto, que é clara, precisa,
sem alegorias nem ambiguidades, sem fórmulas abstratas, deveria acabar sendo melhor conhecida. A mesma violência com que alguns a atacavam deveriam provocar o seu exame. Não quer isto dizer que todos os que a estudam devam tornar-se seus apóstolos, certo que não, mas é que deveriam ao menos estudá-la para escrever algo a seu respeito. Então vemos a Kardec trazendo essa característica da doutrina de uma linguagem simples, acessível, não tem mistérios ocultos. Muitas seitas antigas tinham mistérios ocultos, lições que eram proibidas para os iniciados, que somente os mais instruídos, os mais antigos, poderiam ter acesso. A doutrina espírita não tem isso. O seu conteúdo é claro, aberto, está disponível a todos. As obras fundamentais de Kardec, as obras subsidiárias, enfim, estão acessíveis, não há conhecimento oculto. E interessante isso, não precisa se tornar espírita, porque, repito, a doutrina não faz proselitismo, mas pelo menos que se conheça um pouco da doutrina para se escrever acerca dela. E daí, neste artigo, o ponto alto dele é Kardec falando aqui, quanto aos espíritas, o primeiro momento foi de entusiasmo, mas um estado de superexcitação não pode ser permanente. Ao movimento expansivo exterior sucedeu um estado mais calmo. A fé também é viva, posto mais fria, mais racional, e posto isto mesmo mais sólida. A efervescência deu lugar a uma satisfação íntima suave, dia a dia melhor apreciada, pela serenidade que proporciona a inabalável confiança no futuro. Então, trazendo um pouco para o hoje, essa afirmação de Kardec, ele traz aqui a questão do entusiasmo inicial e depois a serenidade. Interessante analisar isso no movimento espírita. Eu estou há mais de 3 décadas no movimento espírita, pudemos observar algumas pessoas que buscavam a doutrina espírita, vimos por variados motivos, chegam na casa espírita entusiasmadas, agitadas, felizes com esse primeiro contato com a doutrina espírita, com o seu conteúdo que toca o coração e a razão, e muitas vezes movidas por esse entusiasmo e também muitas vezes pela ansiedade, pela pressa. Vi muitas vezes as pessoas entram na livraria da casa espírita, compram muitos livros num curto espaço de tempo, a vi comprar dezenas de livros, procuram os grupos de estudo, frequentam 3, 4 grupos de estudo e muitas vezes dura pouco tempo, 1, 2, 3, 4 meses, de repente algumas dessas pessoas desaparecem, nunca mais a vemos. Foi movida por esse entusiasmo inicial e essa pressa, essa ansiedade e muitas vezes até o equívoco daquilo que se espera colher com a doutrina espírita faz com que algumas desapareçam, porque chegando muito rápidas, apressadas, não dão conta depois de sustentar esses variados compromissos que assumiram, 3, 4 grupos de estudo ao mesmo tempo, desanimam e se afastam. Outras acreditam que a busca pela doutrina as privaria do sofrimento, da dificuldade, ou milagrosamente faria que, num curto espaço de tempo, os seus problemas desaparecessem, se não total, ao menos parcialmente. E quando percebem que as lutas existenciais continuam e que a doutrina jamais propõe milagrosamente o sumir os problemas, mas o fortalecer-se para enfrentá-los, extraindo as lições necessárias para nós, espíritos imortais, então muitos desanimam porque os problemas seguem, porque a depressão não sumiu, porque a pessoa continua ainda com as inclinações equivocadas do ponto de vista moral. Então, por esta pressa no resultado, a mesma pressa que as fez se agitar rapidamente na doutrina no início, desaparecem. E o ideal é que esse entusiasmo inicial, que é natural, seja trabalhado de outra forma. Que a pessoa chegue entusiasmada pela doutrina espírita e que ela possa, primeiro, não ficar com o entusiasmo passivo, estagnado. A pessoa chega na casa espírita, fica no Evangelho e passe, passam-se anos e anos e a pessoa está ali estagnada no Evangelho e passe.
Não que seja de todo perdido, ninguém está desprezando aqui a tarefa do Evangelho e Passe, mas espera-se do espírita que possa dar os passos seguintes, buscar o estudo, qualificar-se, aderir às tarefas espíritas, tornar-se um trabalhador na casa espírita. Isso é o que se espera, né? Mas infelizmente é aqueles que ficam 10, 20 e o resto da existência apenas no Evangelho e Passe, passivos, né? Levando, é claro, o ganho das lições ali ouvidas, mas poderiam ter feito mais para si, né? Quando se pudessem ter ampliado os seus compromissos com a doutrina. Também espera-se, né, portanto, que a pessoa dê esses próximos passos, ir para o estudo, ir compreendendo gradativamente a doutrina, refletindo, construindo paulatinamente o que Kardec propõe, a serenidade, o equilíbrio emocional. Isso vai se dando sem pressa, sem esses passos maiores do que nós podemos dar. Chegamos entusiasmados, permanecemos entusiasmados com esta alegria de viver e servir. Não devemos permitir que a rotina das tarefas da casa espírita, muitas vezes em que nós fazemos de forma automática, sem o sentimento, possa ir minando esta alegria de viver e de servir. Que possamos sempre manter esse entusiasmo de ir à casa espírita, depois de 40 anos, ir ao estudo com alegria, com gratidão, ir dar passes com alegria, ir para a tarefa mediúnica com alegria, assim sucessivamente, né? Vemos o exemplo de Edivaldo Franco, com mais de 70 anos de tarefa, de uma folha de serviço prestada à doutrina espírita, sempre jovial e com esta alegria. E mantendo este entusiasmo, esta alegria de viver e de servir, estudando a doutrina, se esforçando para se tornar um indivíduo melhor, um bom espírita, como diz Kardec, nós vamos construindo e ampliando esta serenidade, que significa equilíbrio emocional, entender os desafios da vida, saber lidar com os imprevistos. Tudo isso é serenidade que a doutrina vai nos propiciando. Na Obras Póstumas, há um texto selecionado, fala que neste período de transição haveria um aumento da loucura e do suicídio de crianças. Temos visto. E aqui não necessariamente a loucura clássica, mas essa loucura no sentido perda de equilíbrio, perda da serenidade. Perda talvez não seja nem a expressão adequada, porque muitos nunca tiveram. E a pessoa, diante dos desafios, dos imprevistos, perturba-se, aflige-se e adota comportamentos perturbados. E a serenidade que Kardec aqui propõe, pela fé no futuro, pela fé em Deus, faz com que a pessoa procure enfrentar e vivenciar o seu dia a dia com os desafios inerentes, confiando em Deus e procurando sempre fazer o seu melhor. Então achei interessante trazer esse apontamento de Kardec. Kardec também menciona que a imagem dos espíritas melhorou muito, porque no começo eram de pessoas loucas, perturbadas, e com o passar dos anos foram percebendo que os espíritas vinham revelando esta serenidade. Eram pessoas caridosas, que levavam a sério, e devemos levar, o alcance moral da doutrina espírita. Então, muito interessante. E aí Kardec, nessa linha, o próximo artigo, extraído do progresso colonial da Ilha Maurícia. Então, era um jornal lá de outra localidade, da Ilha Maurícia, e onde ele vai trazer aqui um texto também do jornal, e ele só cita aqui: não é só em nossos países que os jornais, não diremos ainda simpatizam, mas se humanizam com o espiritismo, ao qual começam a conceber o direito de cidade. E aí ele cita aqui uma parte do texto do jornal, dizendo: todos os dias recebemos 2 ou 3 destas comunicações espíritas, mas se nos abstivemos de as reproduzir até agora, é porque ainda não estamos em condições de consagrar um lugar a essa coisa extraordinária chamada espiritismo. Que os leitores, por natureza curiosos, tenham um pouco de paciência. Não esperarão
muito. Né? Então, porque os fatos iam se repetindo. No mínimo, despertando a curiosidade das pessoas para entender a causa. Citamos aqui várias vezes na revista Questões e Problemas, ou Estudo Moral, onde Kardec trazia sempre fatos da atualidade para explicar à luz da doutrina espírita. Depois Kardec traz aqui um texto publicado num outro jornal chamado Os Fenômenos Apócrifos, onde numa determinada localidade, ao lado de uma igreja, havia casas demolidas, que haviam sido demolidas no lugar de um cemitério, né? Foram construídas no lugar de um cemitério, isso no começo do século XVIII, porque ali haviam em dados momentos chuvas de pedra, e daí chamaram a intervenção do comissário de polícia, fiscalizou, nada aconteceu, quando uma senhora X, proprietária de uma casa na rua, veio a declarar ao comissário que foi consultar uma sonâmbula, e ela revelou que as pedras eram lançadas por uma moça afetada de um mal da cabeça, precisamente a minha criada, Felícia, de 16 anos, que sofria de herpes nesta parte do corpo. Ele interrogou Felícia, o comissário, e obteve uma confissão completa, que ela dizia que agia sob a inspiração de um espírito que lhe apareceu e que tinha guardado uma grande quantidade de pedras, e toda noite ela se levantava para tirar pela janela do celeiro. Então Kardec chama a atenção, nem tudo tem causa espiritual. Que às vezes os jornais lançavam a matéria para tentar demonstrar que havia uma causa física, como se isso por si só pudesse denegrir ou desqualificar a doutrina espírita. E Kardec vai falar que a doutrina, que o espiritismo, né, a ideia fixa da maior parte dos antagonistas é que o espiritismo está inteiramente nos efeitos físicos e que não pode viver sem isto, que a fé dos espíritas não tem outro objetivo. Kardec fala que não é verdade, porque o alcance da doutrina vai também para os aspectos moral e filosófico. Os fenômenos se intensificaram, fizeram chamar a atenção da humanidade. Era necessário naquele momento do surgimento da doutrina espírita, mas isso não significa que a doutrina esteja apenas nos fenômenos. Aliás, dissemos, os fenômenos físicos diminuem sensivelmente, e porque chegou o momento da humanidade para as questões mais intelectuais e morais. Hoje os fenômenos são mais intelectuais, né? A mediunidade de efeitos físicos diminuindo, vemos mais mediunidades do ponto de vista intelectual, a psicografia, obras que vêm do alto, etc. A inspiração. Então Kardec faz isso. A doutrina espírita não necessita dos fenômenos. Os fenômenos é que necessitam da doutrina espírita para serem explicados. Então Kardec fala que o espiritismo não está centrado unicamente nos fenômenos. E o espiritismo em nenhum momento perdia quando se identificava que havia fraude. Até no caso aqui da criada, embora ela que atirasse as pedras, mas teve dois fenômenos interessantes, né? A moradora da rua procurar uma sonâmbula. Como é que a sonâmbula teve acesso a essa informação? Já estudamos várias vezes aqui o sonambulismo, que existe o anímico e o mediúnico. Ou ela, mais desligada do corpo, espírito teve acesso a essas informações, ou um espírito revelou para ela, o sonambulismo mediúnico. E o espírito que aparecia criada, talvez inspirando ela a jogar as pedras. Então havia ali, ainda que indiretamente, questões espirituais, né? Então Kardec vai falando um pouco desta incredulidade trocista de alguns articulistas. Aí o Kardec agora vai lá para a América do Norte, citando jornais americanos, né? E aqui o jornal cita uma notícia desse Dr. Hughes, né, que foi condenado à morte e que pouco antes de ser enforcado, ele fala a respeito, diz aqui, de espiritualismo, de espiritismo. Eu sei por minha experiência que há entre os que saem da vida e os que ficam comunicações incessantes.
Hoje vou sofrer a suprema pena legal, mas ao mesmo tempo tenho a certeza de que estarei convosco depois da minha execução, como aqui me encontro agora. Meus juízes, meus carrascos me verão sempre antes dos seus olhos. Então, uma fala diferente de alguém que estava ali na iminência de ser executado. E aqui um parênteses: a doutrina espírita jamais apoia a pena de morte, projeta o espírito para o mundo espiritual, onde ele poderá continuar inspirando e fomentando crimes. Então é preferível retido no corpo, ainda com as dificuldades da qualidade das penas em muitos países, inclusive no Brasil, mas continuar investindo na sua melhoria, na sua educação. A pena de morte jamais se justifica sob qualquer aspecto que se olhe. Consta-se, daí o jornal vai narrar que depois da execução dele, ele inclusive apareceu para aqui fala, acho que é só olha aqui, entre as pessoas que o tinham visitado em sua cela, achava-se um honesto açougueiro alemão. E esse homem, desde a entrevista com o condenado, incessantemente o vê diante dos seus olhos. Então, com a mesma roupa que estava no ato da execução. O que nós já vimos, as criações mentais. O espírito, inconscientemente, às vezes cria as vestimentas no mundo espiritual. Capítulo 8º do Livro dos Médiuns, o laboratório do mundo espiritual. E diz que o açougueiro não é o único a quem o Dr. Hughes parecia, mas muitos presos da mesma unidade viam ele. Aí Kardec vai falar que tem o lado instrutivo, mas o jornal estava ali noticiando isto, falando um pouco dessa sobrevivência da alma e das aparições. Depois aqui tem um outro caso que Kardec cita, também de um alerta, que os espíritos farão a ele e a outros médiuns depois, porque aqui é interessante, porque eles recebem a notícia, de que lá na América, isso é divulgado no jornal de New York, que havia Tom o Negro, a forma como ele chamava, que era cego de nascença, mas que desde os 4 anos de idade tocava piano com uma beleza incomparável. Então o artigo no jornal enaltece tudo isso, e como ele viria para a Europa, Kardec recebe uma mensagem na Sociedade de Paris, dizendo para tomar cuidado com a fama que foi construída em torno deste Tom, o músico cego, porque não era bem assim e tal. Então fizeram este alerta. E Kardec aqui escreve um texto, procurando fazer esta análise à luz da doutrina espírita. Como dissemos, às vezes um fato colocado no jornal permitia que a sua explicação e a sua abordagem fosse dentro daquilo que a doutrina espírita nos apresenta de racional. E aqui algo me chama a atenção. Porque Kardec vai falar que são aptidões que o espírito traz de vidas passadas, conhecimentos adquiridos. Um cego de nascença com uma habilidade musical tão precoce. As crianças gênios, a genialidade inata, etc. E aí Kardec vai falar aqui a respeito do negro, que ele deveria ter aprendido música numa vida anterior, habitando um corpo branco, porque é sabido que naqueles séculos passados, 17, 16, o negro tinha pouco acesso a este tipo de estudo. E Kardec então sugere aqui que ele teria sido um branco com esta habilidade e reencarnou agora como negro. Aí alguns falariam, mas isso é possível? E aí Kardec, que é muitas vezes injustamente acusado de racista, quando estudamos toda a revista espírita, vamos encontrar inúmeros textos de Kardec manifestando-se contra qualquer tipo de preconceito, que a reencarnação apaga qualquer tipo de preconceito. E Kardec trouxe um pensamento avançado para a época, porque acreditava-se muito que o negro não tinha alma naquela época. Acreditava-se que se o negro tinha uma alma, era uma alma sempre inferior, E aí Kardec vai falar que não houve retrogradação do espírito
ao reencarnar da raça branca na raça negra, né? Haveria apenas uma falência de posição social. Então, o que Kardec está falando é que naquela época ainda, são tempos diferentes de hoje, né? Sabemos da dificuldade que o negro tinha de ter acesso à intelectualidade, à educação. Era extremamente um desafio. Hoje ainda é. Por isso, foi-se criadas as cotas, etc. Os que são a favor, contra as cotas, e aqui não vamos entrar em mérito. Mas se hoje ainda há esta marginalização contra os negros, a dificuldade de ter acesso à educação de qualidade e outras questões de justiça social, imaginemos há um século e meio, 2 séculos atrás. Mas Kardec fala que ele poderia ter vindo nessa posição, às vezes até como missão, né? Olha só que interessante. Então Kardec fala deste progresso do espírito, ora reencarnando em corpo branco, ora reencarnando em negro. E a reencarnação tem esta característica, né? Esta característica de nos colocar em situações opostas para que o ser imortal seja reeducado. Então, muitas vezes, o branco racista de hoje poderá reencarnar amanhã na raça negra, a fim de que possa aprender a respeitar. O homem machista de hoje poderá amanhã estar num corpo de uma mulher para começar a respeitar as questões da mulher. O mal rico de hoje amanhã poderá estar na situação de pobreza. Então vemos o caráter pedagógico, educativo da reencarnação. Então aqui quando Kardec fala, né, que não há retrogradação ou retrocesso do espírito por ter vindo de um corpo branco e agora estar num corpo negro, né? Então eu te vejo aqui nessas falas de Kardec onde não há espaço para que se pudesse afirmar que ele tivesse uma postura racista. Pelo contrário, repito, fez e trouxe várias conquistas de ordem espiritual para esta questão do negro. Até porque ao apresentar que a alma é assexuada, ora reencarna em corpo de mulher, de homem, branco, negro, pobre, rico, doente ou saudável, tudo de acordo com as nossas necessidades de experiência de evolução, né? Aí Kardec segue nessa linha, que a característica é trazer artigos, né? E cita um outro jornal, Petit Jornal, de maio de 1866, um engenheiro que teve um sonho muito curioso, que ele estava explorando uma mina vizinha, e aí ele sonha que desceu na mina, né, que foi até lá, que caminhou, que traçou um esboço da mina, que depois quando ele estava subindo de volta, houve um problema com o cabo, ele achou que o cabo ia romper, que ele iria morrer, e aí ele acorda assustado. E quando ele acorda assustado, há até um fenômeno de efeito físico, porque os seus cabelos negros estavam agora grisalhos, né? Um fenômeno interessante. E ao pé da cama estava o esboço da planta dessa mina que ele não conhecia. E a mina era de uma exatidão perfeita, porque era uma mina que ele iria visitar no dia seguinte. Como é que ele desenhou o mapa da mina sem ter estado nela? Aí Kardec fala, durante o sonho, certamente seu espírito esteve naquela mina, naquele local, e pôde fazer este registro, né, este desenho na planta. Então muitas situações de déjà vu, ou seja, aquilo que já foi visto, se explica ou pela reencarnação, já estivemos naquele local em vidas passadas e hoje, revisitando o local, está na memória espiritual, temos uma impressão, uma sensação dentro de nós, demonstrando que já estivemos ali, que o local é conhecido. Ou estivemos durante o sonho, né? Durante o sono, quando a alma se desprende parcialmente do corpo e vai a determinados locais, e isto fica na memória espiritual. Depois, durante a vigília, quando passamos por esse local, a impressão de já ter estado lá, né? E é o que aconteceu aqui quando o engenheiro, durante o sono, esteve visitando a mina
que ele estaria no dia seguinte, e foi inclusive capaz de fazer o esboço da planta, né? Então vejam fatos que eram trazidos, né? Até Kardec fala assim: quantas coisas nos explica o grande princípio da perpetuidade do espírito e do laço que o une à matéria. Talvez jamais os jornais, negando o espiritismo, relataram tantos fatos em apoio das verdades que ele proclama. E o último artigo, que destoa dessa característica da revista, chamada de Variedades, mas ele recebe uma carta de um correspondente espírita de uma comuna francesa, onde ele estava na casa e viu a filhinha da casa, com 4 anos, sentada na escada, comendo cerejas, e durante mais de 30 minutos conversando com alguém. Não havia ninguém, mas assim, conversando vivamente com alguém. E ele, como espírita, não tinha dúvida de que pela vivacidade, pela realidade do diálogo, pelo tempo, que aquela criança estava conversando com um espírito. E aí este missivista diz: eu pensava que era sem dúvida um médium vidente nascente, e dizia de mim para mim, que se todas as mães de família fossem iniciadas às leis do espiritismo, aí colheriam numerosos casos de observação e explicariam muitos fatos que passam despercebidos. E aí vem o texto de Kardec, onde ele vai falar desta mediunidade de evidência nas crianças. Já vimos, inclusive na revista de fevereiro de 65, onde sabemos que esta evidência normalmente é transitória, vai até os 6, 7, 8 anos de idade, porque nesses primeiros anos de vida, os laços da reencarnação ainda estão se consumando, os vínculos do espírito com o corpo. Então, é relativamente comum que crianças nessa faixa etária façam esses registros extrafísicos, como no caso da criança aqui, sem que seja um compromisso com a mediunidade. O que normalmente acontece é que cessa, porque se consumam estes vínculos reencarnatórios, e muitas vezes não volta nunca mais. E outras vezes aparece de novo mais adiante, denotando um compromisso, um planejamento reencarnatório, e há casos que às vezes nem cessa. Há pessoas que vêm com compromissos intensos na área da mediunidade e não cessa, passa toda a infância, a juventude com a mediunidade ostensiva, demonstrando que é alguém que veio com um corpo físico, a glândula pineal, o sistema nervoso central, já devidamente ajustado para, desde o início, eclodisse e permanecesse a mediunidade, como aconteceu com Divaldo Franco, com Francisco Cândido Xavier, como a Ivone do Amaral Pereira, que não cessou, permaneceu a mediunidade, demonstrando que eram, no caso deles, missões na área da mediunidade. Kardec fala que é uma pena que o missivista não tenha interrogado a criança para tirar um pouco mais de informação, porque às vezes existe a questão da imaginação, existe a questão do amigo imaginário. Então, muitas vezes, quando a criança narra que está vendo alguém, que conversou com alguém, é claro que não se pode, de pronto, afirmar que é uma vidência momentânea, que ela está vendo ou dialogando com o espírito. Que existe esta questão do amigo imaginário, existe essa questão da imaginação fértil da criança, de forma que somente com a observação contínua dos fatos, perguntar o que ela está vendo, para ela descrever o teor da conversa, a forma com que isto se repete, se a criança tem tendência de fantasiar e mentir, é que vai permitir que se conclua com mais precisão se trata de algo imaginário, e aí descobrir por que a criança está criando aquilo. Às vezes precisa de psicólogo, às vezes a solidão e outros fatores, insegurança, ou se de fato estamos diante de um fenômeno de evidência, e aí cabe aos pais observar se será momentâneo na infância ou se é algo que vai permanecer. Por isso o missivista diz que se isto acontece com uma criança e a família tem o conhecimento espírita, naturalmente que isso facilita, para que se possa observar com mais qualidade, para que se possa identificar ou não a existência da mediunidade, e em sendo esta criança ir para a evangelização infantil, o evangelho no lar, possa gradativamente estudar dentro da doutrina espírita, e lá para
pré-mocidade, para a mocidade. Jamais uma criança será encaminhada para a reunião mediúnica, por mais ostensiva que seja a sua mediunidade. O passe, a água fluidificada, o acolhimento dos pais entendendo aquilo com a formação espírita, a devida orientação, tirando os aspectos de medo e de temor que muitas vezes se constroem em torno disso, fazendo com que a criança possa entender e lidar com um pouco de naturalidade com aquela situação, gradativamente se instruindo para que depois, de um futuro, ela possa, estudando a doutrina espírita, estudar a mediunidade, a fim de exercer a mediunidade com fidelidade a Jesus, com fidelidade a Kardec, mas nunca se recomenda a criança para uma reunião mediúnica, né? E o jovem em tenra idade, 12, 13 anos também não, mas não se proíbe o jovem. Às vezes há jovens mais maduros, 16, 17 anos, com grande conhecimento da doutrina, uma mediunidade ostensiva, devidamente qualificado e educado. Nós não poderíamos aqui, como um sistema, concluir que jamais um jovem nessa condição pode estar na reunião mediúnica. Em situações muito excepcionais, um jovem maduro, preparado, com muito estudo da doutrina, naturalmente que ele poderá estar frequentando a reunião mediúnica, mas uma situação de excepcionalidade, com muito cuidado e com muita observação. Mas é claro que criança, jamais. Mas a família espírita tem muito a ofertar, porque se a família não é espírita, e isso começa a acontecer, muitas vezes vão cuidar como se fosse uma esquizofrenia, vão cuidar como se fosse loucura, como se fosse um assédio diabólico, enfim, com prejuízos para aquela criança, né? E a doutrina espírita nos ensina muito bem a lidar com essa questão da mediunidade na infância. Inclusive, acho que se não me fala a memória, até um livro com esse título da nossa querida Sueli Caldas Schubert, e há outros autores que escrevem, que falam sobre isso, ajudando as famílias espíritas, ou que buscam a doutrina espírita para melhor lidar com a mediunidade na infância. Então, foi mais uma revista espírita. Cada vez que finalizamos um estudo da revista, sempre felizes e gratos por tudo aquilo que Kardec tem nos propiciado através da sua monumental obra, a Revista Espírita. Muito obrigado.